Fala galera, na boa? Espero que sim. Gui aqui novamente. Espero que todos estejam bem, tenham tido ótima Páscoa, tá? Cuidado com a alimentação, sempre bom ressaltar, por exemplo. Não me tome como um exemplo, afinal você está percebendo que esse rostinho está ficando cada vez mais redondo, mas vamos que vamos nessa quarentena. Espero que estejam todos bem, tá bom? Vamos continuar nosso papo de cinemática vetorial? Então lembra, a gente já teve 2 aulas de cinemática vetorial. A primeira, discutimos deslocamento vetorial e velocidade vetorial média e instantânea. Na aula passada, falamos sobre aceleração, porém aceleração vetorial média, variação do vetor velocidade pela variação do tempo. Hoje falaremos da aceleração vetorial. Quando eu falo aceleração vetorial, eu estou pensando na aceleração vetorial instantânea, aceleração que o corpo realmente tem. Lembra que eu falei na aula passada sobre uma aceleração hipotética? Porque a ideia é da média, né? Uma hipótese. Aqui não, aqui eu estou falando da aceleração que o corpo realmente tem, beleza? Então a gente está agora, nesse momento, no módulo 15 do nosso setor 222 da apostila 5, perfeito? Novamente, como tarefa, você vai ter uma listinha que eu preparei para você, combinado? Lindos, antes de eu começar a falar aqui sobre isso, eu queria que você entendesse como vai ser o estudo. O estudo da aceleração vetorial, que nós usamos a letrinha A, tá vendo aqui que eu anotei para você, letrinha A. Para facilitar esse estudo, a gente decompõe. Lembra lá aquele papo do Dersim, de decomposição vetorial? Quando você pega um vetor e tira dele 2 componentes perpendiculares entre si? E é isso que a gente faz para estudar a aceleração. A gente decompõe a aceleração vetorial nas 2 componentes perpendiculares entre si. Essas 2 componentes são chamadas de aceleração tangencial e centrípeta. Eu vou te explicar essas 2 com muita calma na aula de hoje, combinado? Então me acompanhe, cada uma tem a sua função. Vamos começar pela aceleração centrípeta. Para pensar nela, eu queria que você me acompanhasse aqui, com bastante calma. Primeira coisa, qual é a função da centrípeta? A centrípeta tem uma função muito evidente e lembra, olha o que ela vai alterar. A aceleração centrípeta, ela varia apenas a direção do vetor velocidade. Lindos, olha que importante. A aceleração é a mudança no vetor velocidade. Só que um vetor, você tem que lembrar que ele tem 3 características, direção, sentido e módulo. Para mudar qualquer uma delas, eu tenho que ter aceleração. Só que lembra que eu falei para você que eu decomponho a aceleração vetorial? Cada uma tem uma função. A aceleração centrípeta é aquela que altera a direção do vetor velocidade. De maneira simples, ela possibilita a realização de curva. Eu gosto muito de pensar assim, tá? Inclusive vou puxar aqui uma canetinha para fazer essa observação com você. Eu gosto de pensar, na centrípeta, ela possibilita a realização de curvas. Fechado? Então, quando eu falo que varia apenas a direção do vetor velocidade, eu estou falando que ela possibilita a mudança e a possibilidade de realização de curva. Então, veja, imagina que o vetor velocidade está vindo aqui, Quando ele faz uma curva, mudar a direção, vou fazer assim, fica mais fácil de você ver. Então ele está vindo aqui. Para ele fazer isso, veja, mudar a direção, não estou me importando se ele fica mais rápido ou mais devagar, percebe? Não estou me importando com um módulo, estou me importando exclusivamente com a direção. Sempre que há alteração na direção do vetor velocidade, quem faz isso é a aceleração centrípeta. Perceba que isso é evidenciado, inclusive, na maneira de se calcular. Quer ver? Olha o módulo dela. Olha como é que nós calculamos. V² sobre R. Perceba, o que é esse R, Gui? Esse R é o raio da trajetória, o raio da curva. Perceba, só faz sentido se a aceleração centrípeta é calculada como sendo V² sobre R. Não faz sentido pensar nela quando não tem R. Concorda? Quando não tem raio, quando não tem curva. Então só pensa nela quando tiver curva. E vice-versa, se tem curva, você pensa nela. E você percebeu que ali não tem ΔV, tem V, que é a velocidade naquele momento da curva. Então a aceleração centrípeta, mesma unidade metro por segundo ao quadrado, mesma unidade de aceleração, ela vai ser dada como sendo V² sobre R. Vamos entendê-la melhor? Dá uma olhadinha, imagina um corpo fazendo um movimento circular, tá? Então tem um raio. Lembre-se que a velocidade é sempre tangencial, né? Portanto, ela forma, se eu traçar aqui a direção do raio, tá vendo? Ela sempre vai formar 90 graus com a direção radial, que é a direção do raio. Isso é a velocidade que é tangente. A aceleração centrípeta é quem vai ser responsável por
pela realização dessa curva. E olha a direção e o sentido dela, ó. Olha o nome, centrípeta. Por isso, o que vai acontecer? Perceba, nesse momento, você vai ter aceleração centrípeta. Olha a direção e o sentido. Deixa eu apagar aqui para você não ficar com muita coisa para você ver. Então, deixa eu apagar esses risquinhos que eu fiz para falar da velocidade. Então, olha a aceleração centrípeta, lindos. A aceleração centrípeta, perceba, ela sempre estará na direção radial, ou seja, na direção do raio, ou se você preferir, tem gente que gosta de falar, ó, que ela é perpendicular à velocidade, perfeito, e sempre apontando para o centro. Por isso, aceleração centrípeta. Perceba, ela não está na mesma direção da velocidade. Ela não altera o tamanho, ela altera a direção. Ela possibilita a realização de uma curva, entende? Veja, quando a gente pensa nisso, isso vai acontecer em qualquer momento da trajetória. Nesse caso, como que eu posso concluir que é um movimento circular uniforme? Porque ele é movimento circular por ter centrípeta. Na verdade, pela trajetória que eu estou mostrando aqui, né? A centrípeta mostra que é curva, não necessariamente uma circunferência exata. Mas eu sei que é circular pela trajetória que eu mostrei para você. É uniforme porque só tem centrípeta. E se eu só desenhei a aceleração centrípeta, ela só muda a direção. Ela não muda o módulo, ela não deixa o corpo nem mais rápido nem mais devagar. Por isso que é uniforme. Afinal, a definição de uniforme é aquele movimento que mantém um módulo da velocidade, o mesmo valor. Então, para você entender, dá uma olhadinha. Ó. Veio para cá, velocidade tangencial, aceleração radial. Perceba, o mesmo módulo da velocidade que você tinha aqui nesse ponto, é o mesmo módulo que você tem aqui. Não muda o tamanho, muda só a direção. Graças à aceleração centrípeta que é perpendicular ao vetor velocidade. Ó, quero descrever com você aqui. Então, ó, dá uma olhadinha. Aceleração centrípeta, você sabe, sempre quando a gente pensa em vetor, é bacana montar essa chave para falar as características do vetor. Então, aceleração centrípeta, qual a direção dela? A gente pode falar que ela é simplesmente, veja, radial. O que significa radial? Na direção do raio. Ou, se você preferir, ó, você pode falar que ela é perpendicular. Então, veja, perpendicular ao vetor velocidade. Então, ó, perpendicular ao vetor velocidade, que é o vetor v. Perfeito? Então, você pode falar que ela é radial, ou seja, na direção do raio, ou perpendicular ao vetor velocidade. Tudo que está na direção do raio pode estar para o centro ou saindo do centro, fora do centro. Nesse caso, a centrípeta sempre aponta para o centro. Perfeito? Então, a aceleração centrípeta é uma aceleração radial, ou seja, perpendicular ao vetor velocidade, a direção do raio, sempre apontando para o centro. E como eu calculo o módulo da aceleração centrípeta? Ora, o módulo da aceleração centrípeta será v² sobre r. Importante destacar que esse r aqui é o raio da trajetória, né? É o raio da curva. Vou colocar para você aqui para você não esquecer, né? Raio da curva no sistema internacional dado em metros. Enquanto esse v é a velocidade. No sistema internacional, você sabe bem, dado em metros por segundo, fechado? v² sobre r. Se você fizer uma análise dimensional, você vai achar o mesmo metro por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração centrípeta de qualquer aceleração. Então não esquece, por favor, vou até anotar aqui para você para não ter o risco. A aceleração centrípeta possibilita, ó, não esquece, possibilita a realização de curvas. Não se esqueça disso, combinado? Então, ó, lindos, nós estamos decompondo a aceleração vetorial. Uma componente, que é a centrípeta, tem direção radial, apontando para o centro, e módulo v² sobre r. Qual a função dela? Mudar a direção do vetor velocidade, ou seja, possibilitar a realização de curva. Não esquece disso, beleza? Ó, vem comigo. Agora, e a outra componente? A outra componente é a aceleração tangencial. Ela já tem uma outra função. Ó, varia o módulo do vetor velocidade, ou seja, ela gera, ó, um ΔV. Veja, eu não estou colocando vetor, porque é a variação do módulo do vetor velocidade. A aceleração tangencial deixa o corpo mais rápido
ou mais devagar. Ó, vou até anotar isso aqui para você, ó. A aceleração tangencial, ela deixa o corpo mais rápido, ou seja, ela deixa o corpo mais rápido ou mais devagar. Você entendeu? Então essa aqui não muda a direção, ela muda o módulo. Veja, ela altera o módulo do vetor velocidade. E como eu calculo, Gui? Essa aqui você já conhece. É o mesmo jeito que você calculava a aceleração escalar. Por isso eu coloquei que AT é igual ao módulo da aceleração escalar, normal. E como que é o módulo da aceleração escalar, Gui? Não lembro. Vou colocar para você aqui, ó. Caso você não se recorde, ó, o módulo da aceleração escalar, então a aceleração tangencial tem o mesmo módulo da aceleração escalar, que é o famoso ΔV por ΔT, certo? Variação da velocidade pela variação do tempo. Só não esquece que como isso aqui é vetor, é o módulo da variação da velocidade, né? É o módulo da aceleração, perfeito? Com a direção, ué, o nome já diz. Se a aceleração é tangencial, ela é como? Tangente à trajetória, certo? Tangente à trajetória. Quem mais que é tangente à trajetória que a gente aprendeu? Você lembra? O vetor velocidade. Então eu posso falar que a direção é a mesma do vetor velocidade. Então a mesma direção do vetor velocidade v. Você percebeu que você pode tomar como referência o vetor velocidade? Eu não falei que as componentes são perpendiculares? Pô, vou pegar outra caneta para te mostrar. Então veja, eu tenho uma aceleração, eu decomponho ela em duas componentes. Sempre as componentes são perpendiculares entre si, perfeito? Uma que tiver na mesma direção da velocidade vai ser a aceleração tangencial e que tiver perpendicular à velocidade, aceleração centrípeta. As duas formam 90 graus entre si. Perfeito? Tudo bem? Tranquilo? Só bonito e importante, combinado? Ó, vem comigo. Então ela altera o módulo, ela deixa o corpo mais rápido ou mais devagar. Então, para a gente entender, imagina essa situação. Quando o corpinho desce a ladeira, ele está aumentando a velocidade, movimento acelerado. Imagina sem atrito, tá? Quando está aqui na região plana e sem inclinação, está uniforme. E quando ele vai subindo, ele vai freando, movimento retardado. Isso você aprendeu com a gente, né? Lá em cinemática escalar. Lindos, então veja, aqui a aceleração tangencial, perceba, mesma direção da velocidade. Velocidade está aqui, ó. E quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, o movimento é acelerado. Aqui não tem aceleração. Então aqui é uniforme, a aceleração tangencial é nula. Já aqui a aceleração tangencial está para cá. Já que ele está indo para lá e a aceleração tangencial está no sentido oposto, o movimento é retardado. Gui, por que não tem centrípeto? Porque não tem curva nessa parte reta. Não estou analisando esse momento específico, tá, gente? Estou nessa parte reta. Então aqui eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado, aqui também retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, retilíneo e acelerado. Nesse caso, retilíneo e retardado, perfeito? Importante a gente entender isso, né, galera? Então, qual a direção tangente à trajetória? O sentido aqui é legal. O sentido depende, olha que importante, depende do tipo de movimento. Ó, depende do tipo de movimento. Como assim do tipo de movimento, Gui? Ó, vem comigo. Se o movimento ele é acelerado, além de mesma direção, ele vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então, o sentido vai ser o mesmo de v. Agora, se o movimento for retardado, ó, se o movimento for retardado, aí vai ter a mesma direção da velocidade, porém sentido oposto a v. Percebeu? Então essa é a nossa aceleração tangencial. Lindo, pelo amor de Deus, presta atenção aqui no Gui. Veja, as duas compõem a aceleração vetorial, mas fica mais fácil a gente estudar separadamente. Uma tem uma função, outra tem outra função. A centrípeta altera a direção do vetor velocidade. A tangencial é o ΔV por ΔT, que você já conhece faz tempo. Ela deixa o corpo mais rápido ou mais devagar. Você viu que legal isso aqui que eu coloquei? Dá uma olhadinha, por favor.
esse lance do sentido, você consegue perceber que vetorialmente eu estou explicando com detalhes o que antes nós dávamos migué falando em sinal. Lembra disso? Quem dá migué falando em sinal? Porque quando a gente classifica movimento, a gente fala assim, ó, você viu com o J e comigo. Ah, movimento acelerado. Aceleração e velocidade têm mesmo sinal. O que significa mesmo sinal vetorialmente, lindos? Mesmo sentido, que é o que está ali. E quando que é retardado? Aceleração e velocidade, sinais opostos, que quer dizer sentidos opostos. Você entende isso? Isso é importante demais, galera. Importante demais. Tudo bem? Então vem comigo, ó. Então essas são as nossas acelerações. Legal. E o que é aceleração vetorial mesmo, Gui? Aceleração vetorial é o resultado dessas duas componentes. Veja uma soma vetorial para você aqui. Como assim, Gui? Dá uma olhada. Então imagina um movimento curvilíneo, tá aí, ó. Não sei se é circular, tá? Esse C agora, ele não é de circular, é de curvilíneo. Gui, como que eu sei que é acelerado? Porque, ó, aceleração tangencial tem mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Como que eu sei que é curvilíneo? Porque tem aceleração centrípeta. Lindo, você tem que perceber, pelo amor de Deus, que a tangencial e a centrípeta são perpendiculares entre si, porque são duas componentes. E a aceleração vetorial mesmo? Uai, é a junção desses dois vetores. Ó, já está ligado bundinha com bundinha, traço a paralela uma, a paralela a outra, isso aqui vai ser a aceleração do corpo. Então esse em amarelinho é a aceleração vetorial, a aceleração que o corpo tem, que para estudar a gente decompõe nessas duas componentes, tangencial e centrípeta. Gui, e se fosse um movimento curvilíneo retardado, o que mudaria? Dá uma olhadinha, você vai entender. Ó, se fosse retardado, ó o que muda? O sentido de quem? Da tangencial. A centrípeta continua existindo, é curvilínea, apontando para o centro. Agora, a tangencial vai estar no sentido oposto da velocidade. Agora, pelo amor de Deus, ela continua perpendicular à centrípeta. São duas componentes perpendiculares entre si. Gui, e a aceleração de verdade do corpo? A aceleração vetorial. Bom, você faz a regra do paralelogramo, soma vetorialmente, você tem a aceleração vetorial. Você percebe isso? Então, vamos fazer um resumão? Centrípeta varia a direção da velocidade, v² sobre r. Tangencial varia o módulo de velocidade. É a aceleração que você já conhece, ΔV por ΔT lá da cinemática. Se você tiver só centrípeta, você tem movimento circular uniforme, porque você não está variando o módulo da velocidade. Isso pode ser curvilíneo, né? Movimento curvilíneo uniforme também. E se você tiver só tangencial, aí vai ser movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Ok, mas como que eu acho o módulo da aceleração mesmo? Lindo, ela não é a hipotenusa desse triângulo retângulo, portanto sempre o pitch. Sempre o pitch. Então quando eu quiser aceleração vetorial, e ele vai usar esse termo com você na questão, me dê aceleração vetorial. Muita gente confunde, muita gente fala aqui, eu não sei quando é média, quando é tangencial, quando é centrípeta, quando é vetorial. Eu não sei. Tem gente que gosta de chamar vetorial de vetorial resultante, por exemplo. Tudo bem, pode ser. Mas o texto é muito evidente. Quando ele falar aceleração vetorial média, aula passada. Aula passada. Pega os dois vetores velocidade, faz o processo vetorial, módulo do vetor ΔV por ΔT. Cuidado para não confundir. Quando ele falar só aceleração vetorial, é o A que você aprendeu hoje, que é o resultado dessas duas componentes, a T e a C, tangencial e centrípeta. Você vai ter que fazer um Pitágoras. Você vai ter que ter a tangencial e a centrípeta para você fazer esse Pitágoras. Sem Pitágoras, Gui? Sem Pitágoras. Não tem erro não. Fica tranquilo. Beleza? Então essa aceleração vetorial. Alguns gostam de chamar de aceleração vetorial resultante. Pode ser resultante, não tem problema. Eu gosto de chamar, e o material também de vocês chama de aceleração vetorial. Ponto. Quando ele quiser tangencial, ele vai falar tangencial. Quando ele falar centrípeta, ele vai falar centrípeta. Não precisa ter medo disso. Fica tranquilo, tudo bem? Então tá aqui, lindos. Essas são as componentes da nossa aceleração. Mas veja, agora eu quero brincar um pouquinho com você. Antes de eu ir para as questões, eu quero analisar um negócio legalzinho contigo, tá? Ó, espero que você tenha conseguido aí, você pode pausar o vídeo a qualquer momento, né? Para pegar um print, copiar isso aqui no caderno que eu fiz para você, né? Pegar centrípeta, tangencial, belezinha. Ó, eu quero fazer uma brincadeirinha contigo agora. Olha o que eu fiz aqui. Eu desenhei as 6 possibilidades de movimento. E eu quero que você, olhando para os vetores, me conte qual movimento é, tá? Então, ó, vem comigo com muita calma agora, por favor, muita tranquilidade, vem com bastante atenção, tá? Esse primeiro movimento, ele não tem aceleração nenhuma.
Se ele não tem aceleração nenhuma, primeiro, se não tem aceleração centrípeta, é movimento retilíneo, certo? Se não tem aceleração centrípeta, é retilíneo. Se não tem tangencial, é uniforme. Então, fechou. Esse é um movimento retilíneo uniforme. E aqui, ó, não tem centrípeta. Se não tem centrípeta, você já sabe que é retilíneo, não tem curva. Perfeito? Só que tem tangencial. A tangencial aqui está no sentido oposto da velocidade. Portanto, é acelerado ou retardado? Você sabe que esse aqui vai ser um movimento retilíneo retardado. Tem gente que gosta de chamar de uniformemente retardado, pode ser também. Eu vou chamar só de retardado, tudo bem? Então, movimento retilíneo retardado. E aqui, está no mesmo sentido a aceleração tangencial e da velocidade. Lembra, ó, se não tem centrípeta, você já escreve que ele é retilíneo, sem dúvida alguma. Tem tangencial, então vai ser variado. Agora, é retardado ou acelerado? É acelerado porque a aceleração tangencial tem o mesmo sentido da velocidade, você entende? Então, ó, não tem aceleração nenhuma, movimento retilíneo uniforme, RU. Tem tangencial sentido oposto, velocidade, movimento retilíneo retardado, ou uniformemente retardado. Tem tangencial no mesmo sentido, movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou só movimento retilíneo acelerado. Agora, olha aqui que legal, olha aqui embaixo. Esse aqui não tem tangencial, então é uniforme. Mas veja, tem o quê? Tem centrípeta, então é curvilíneo. Então esse movimento aqui, ó, eu vou falar que ele é um movimento curvilíneo, certo? Posso até chamar de circular, tá, gente? Eu falo curvilíneo para generalizar, beleza? Nesse caso aqui, se você quiser, se ele tem só centrípeta nesse momento, você pode chamar de circular, não é um problema, fechado? Movimento curvilíneo e uniforme, beleza? Então veja, o movimento curvilíneo uniforme, deixa eu colocar circular, eu fico preocupado de você achar que você não pode usar circular aqui, você pode, tá? Então vou colocar aqui só para você saber que você pode usar circular aqui, porque vai ser um movimento circular. O uniforme só tem centrípeta, porque muda somente a direção, vai fazendo uma curva. Agora, e esse aqui? Ó que da hora. Esse aqui tem tangencial e centrípeta. Então, peraí. Se ele tem centrípeta, vai ser curvilíneo, vai ser uma curva. Curvilíneo. A tangencial está em sentido oposto. Então, você sabe que ele é curvilíneo e retardado. Perfeito? E aqui, ó, dá uma olhada. Esse movimento tem centrípeta. Se tem centrípeta, é curvilíneo. Tem tangencial, então vai ser acelerado ou retardado. Está no mesmo sentido, então você sabe que vai ser acelerado. Então tá aí, lindo. Todos os tipos de movimentos que a gente pode ter. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho, ó, caso você queira ver tudo de uma vez. Tá aqui, os tipos de movimento. Tá? Então, retilíneo uniforme, retilíneo retardado, retilíneo acelerado. É retilíneo os três porque não tem o quê? Não tem aceleração, não tem aceleração centrípeta. Por isso que é retilíneo. Aqui não tem tangencial, então uniforme. Onde não tem tangencial é uniforme. Aqui e aqui embaixo, tá vendo? Aqui tem tangencial sentido oposto, retardado. Tangencial no mesmo sentido da velocidade, acelerado. Mesma coisa aqui. Todos esses são curvilíneos. Não esquece, circular é um tipo de curvilíneo, tá? Então aqui você pode chamar de curvilíneo ou de circular. Uniforme, porque não tem tangencial. Aqui tem tangencial, sentido oposto, retardado. Tangencial no mesmo sentido, acelerado. Ok, se ele pedisse aceleração do vetorial, aqui a aceleração vetorial é nula. Você concorda? Então, se eu pensar aqui, ó, em aceleração vetorial, a aceleração vetorial aqui é nula. Não tem. Aqui, a aceleração vetorial, ela é só tangencial. Concorda? Tanto aqui como aqui. Aqui só tem tangencial. Aqui, a aceleração vetorial vai ser somente a centrípeta. Só tem a centrípeta. Agora, aqui não, tem as duas. Então, lembra, ó, paralelogramo, traças paralelas, o resultado da soma desses dois vetores vai ser a aceleração vetorial. Então, aqui, ó, a aceleração vetorial vai ser a tangencial mais a centrípeta vetorialmente, né? Para você achar o módulo, você faria Pitágoras. Aqui, mesma coisa. Veja, então você faz a soma vetorial, isso aqui vai te dar aceleração. Então aqui também a aceleração vai ser tangencial
mais a centrípeta. Lembrando que se você quiser achar um módulo, você faz Pitágoras. Deu para entender, gente? Importante, tá? Fiz todos os exemplos de movimento para vocês aqui, para vocês entenderem todos os contextos, tudo bem? Ó, não queria que você ficasse muito preocupado com... Tem aluno que fica preocupado, e ali você colocou circular e curvilíneo, meu Deus, não sei a diferença. Curva pode ser qualquer tipo de curva, não necessariamente é uma circunferência, perfeito? Circular é quando a gente está especificando que o raio é constante, tá? Isso acontece se, nesse caso aí, quando eu falei só tem centrípeta, se ela for constante, circular, de boa, né? Não tem tangencial, não está mudando velocidade. Agora, podia mudar o raio. Aí eu generalizo falando que é curvilíneo. Então, naquele ponto aqui, no meu quarto exemplo, ó, esse aqui, se você quiser generalizar movimento curvilíneo uniforme. Eu estou especificando, dando um exemplo do movimento circular, tudo bem? Então não fique preocupado com isso. Deu para entender, gente? Espero que sim, no fundo do meu coração, tenha calma que rola, tá? Quero fazer algumas questões com vocês agora, beleza? Vamos lá? Dá uma olhadinha, por favor, no exercício 1 da página 168. Olha que questão bonitinha. Uma partícula descreve um movimento circular, então tem centrípeta, de raio 100 metros e uniformemente acelerado, então tem tangencial. Aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado. Lindo, quando ele dá a escalar, lembra, a escalar é quem? É a tangencial, já sei o valor da tangencial. No instante zero, a velocidade é 10 metros por segundo, então isso aqui é a velocidade inicial. No instante 5, qual vai ser a intensidade da componente tangencial da aceleração? Lindo, aqui não tem erro. Ó, dá uma olhada, por favor. Nesse nosso item A, quando ele pede a componente tangencial, só se lembrar que a tangencial é igual à aceleração escalar, normal, tá? É o modo da aceleração escalar. Então, o valor dela vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Não precisa fazer conta nenhuma. Tudo bem? Ele já deu de mão beijada para você. Agora, olha o que ele pede no item B, a centrípeta. Mano, você tem que lembrar que para você achar a centrípeta, você tem que ter a velocidade e o raio. O raio você tem. A velocidade naquele instante não, você tem só a inicial. Você tem que achar a velocidade no instante 5. Aí você tem que usar move, lindo. Lembra do move? Move que você viu com o Jotinha? Vamos lá descobrir a velocidade. Via avó atrás do toco, vivoate. Qual vai ser a velocidade no instante 5? Ó, a velocidade inicial é 10, a aceleração escalar é 4, que é tangencial, o instante é 5. Você vai achar uma velocidade, 4 vezes 5, 20, 20 mais 10, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade no instante 5. Portanto, a aceleração centrípeta será 30 ao quadrado sobre o raio, que é 100 metros. Perfeito? Lindos, 30 ao quadrado, 900. Dividido por 100, você terá uma aceleração centrípeta de 9 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui, ó, a tangencial e a centrípeta. Agora, olha que bonito no item C o que ele pede para você. Qual a aceleração, a intensidade, que é a mesma coisa que módulo, da aceleração vetorial. Lindo, quando ele pede a vetorial, aquele papo que eu falei para você do A, é a resultante. Pitágoras, mano, não tem erro. Então vem comigo, ó. Pitágoras, aceleração ao quadrado é igual a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Fechado? Portanto, A ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Lindo. Portanto, você vai ter o seguinte, 4 ao quadrado, 16, 9 ao quadrado, 81. 81 mais 16, 97. Portanto, a aceleração vetorial vai ter um módulo igual a raiz de 97 metros por segundo ao quadrado. Pode e deve parar aqui, tá? Problema nenhum. E é nóis, beleza? Então, uma bonita questão aí envolvendo esse papo das componentes da aceleração resultante, caso você queira chamar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer mais exercício, vamos treinar isso aqui. Dá uma olhadinha no exercício 2. Exercício 2 ele tem um probleminha leve nele aí, mas vamos corrigir, ó, no texto. O avião sai de um mergulho percorrendo um arco de circunferência, então é circular, de 400 metros. Aqui parece que ele deu o tamanho do arco, né? Mas não é isso. É um arco de circunferência de raio igual a 400 metros. Então faltou essa parte do texto. Então ele deu o raio desse arco de circunferência. Você entendeu, lindo? Ó, então o avião está vindo aqui, ele está fazendo um arco de circunferência, está no mergulho, sabendo que a aceleração centrípeta no ponto mais baixo, então na hora que ele estiver no ponto mais baixo,
Ele falou para você a aceleração centrípeta, tudo bem? Ele falou que a aceleração centrípeta vale 9 metros por segundo ao quadrado, no ponto mais baixo. Ele quer saber então a velocidade no ponto mais baixo. Putz, está fácil. Ele deu o raio, deu a aceleração centrípeta. Como que a gente vai achar a nossa velocidade? Bom, vamos aplicar a formulinha, concorda? Então, ó, aceleração centrípeta é igual a v quadrado sobre r. De boa? Veja, aceleração centrípeta ele falou para você que é 9 no ponto mais baixo. Você quer saber a velocidade quadrada e o raio é 400. Portanto, a velocidade ao quadrado, 9 vezes 400. Lindos, raiz de 9 vezes 400, raiz de 9, 3, raiz de 420. Você vai achar a velocidade igual a 60 metros por segundo. Só que ali você deve ter visto que ele deu em quilômetros por hora. Então, multiplica por 3,6, vai dar 216 quilômetros por hora. Fechado? Então, essa é a velocidade que ele tem ali no ponto mais baixo da trajetória. Mas aí você fica em dúvida na B e na C. E com a direção da velocidade horizontal ou vertical? Lindo, se é o ponto mais baixo, a centrípeta está na vertical, aceleração centrípeta. Portanto, a velocidade vai ter que estar na horizontal. Lembra? Perpendicular à aceleração centrípeta. Por isso, a alternativa certa é a alternativa B. De boa prova faremos, boas notas teremos, boa quarentena teremos, belezinha? Então a alternativa certa aqui é a nossa alternativa B. Uma bonita questão, né, gente? Bacaninha essa questão aí, tá bom? Você entendeu por que é horizontal? Se é o ponto mais baixo desse mergulho, a centrípeta está na vertical. Portanto, a velocidade perpendicular a ela vai estar na horizontal, combinado? Isso, para a gente fechar esse papo, dá uma olhada no exercício 3, por favor, questão bacana. Olha o que a questão 3 fala para você. Tudo a ver com o que a gente conversou agora. Na figura, representa-se um bloco em movimento, bem como o vetor velocidade e o vetor aceleração, e suas componentes, tangencial e centrípeta. O que eu posso falar sobre esse movimento? Lindo, vem comigo. De cara, se tem centrípeta, você tem que falar para mim que ele é curvilíneo. Gui, posso falar que ele é circular? Não, porque ele não especificou que o raio é constante, nada disso. Tudo bem? Então não posso falar que é circular. A gente já exclui, ó, AD necessariamente circular, não, é curvilíneo. Sei que é uma curva. Não sei se é circular mesmo. Tem tangencial, então vai ser acelerado ou retardado. Se está no sentido oposto, tangencial é o sentido oposto da velocidade. Você pode falar que esse movimento ele vai ser necessariamente retardado. Então o módulo da velocidade está aumentando? Não. O módulo da velocidade está diminuindo? Sem dúvida alguma. Não é uniforme, porque para ser uniforme não podia ter tangencial. Não pode ser retilíneo, porque para ser retilíneo não podia ter centrípeta. Então a velocidade está diminuindo, porque é retardado. Tangencial está no sentido oposto da velocidade. Alternativa certa, alternativa B novamente. Perfeito? Lindos, espero que vocês tenham entendido, tá? Assunto importante. Dos 3 módulos que nós tivemos de cinemática vetorial, 13, 14 e 15, o 15 é o mais relevante, tudo bem? Tem uma atenção especial a ele, combinado? De novo, vou mandar uma listinha para vocês. Da listinha, você vai ver que vai ter lá 7 exercícios, queria que você fizesse os 7. Lembra, nessa aula o professor Pedro também vai disponibilizar a resolução lá no canal dos assistentes. Dá uma olhadinha lá, que ele vai resolver todas as questões com vocês, beleza? Gente, um prazerzaço. Beijo no coração, bons estudos, qualquer dúvida lembra, nos procure, tá? Fica acanhado não. Beijão, gente, até mais.